esse assunto, a LRF, está aqui nesse módulo de resultados, porque a LRF, para começar, ela trouxe os conceitos de resultado nominal e resultado fiscal, e várias obrigações associadas a esse conceito, né? Então, outra coisa, importante, antes de eu ler essa exposição, o que é a LRF, para que serve, contar um pouco do contexto, né? Entrou o Fernando Henrique Cardoso e eles conseguiram finalmente terminar ou diminuir absurdamente o nível de inflação no Brasil. Como é que eles fizeram? Eles tiveram que seguir uma cartilha que, né, dizem que foi o Banco Mundial, né, o FMI que editou, mas enfim, dentre várias coisas que foram feitas, eles fizeram, eles proibiram os estados de ter bancos estaduais. Muitos planos precedentes ao Plano Real, que foi o plano que estabilizou a economia do Fernando Henrique Cardoso, eles pecaram porque os estados, quando se viu apurado com a estabilização de preços e não conseguiu pagar suas contas, os estados usavam os bancos estaduais. O Santa Catarina usou o BESC, na época do Amin, lá atrás, né? O BESC chegou a praticamente quebrar, e o Rio Grande do Sul, São Paulo, vários estados. Então, uma das coisas era que os estados não tivessem mais banco estadual, né? Porque aí o banco emprestava para o governo um dinheiro que não tinha, né? Um crédito que não tinha. Eu nem sei exatamente como é que funcionava aquela operação. Outra coisa foi colocar limite de despesas. Existia a tal de Lei Camata, que estabelecia um limite das despesas de pessoal. Outra coisa era estabelecer resultados de gestão. Outra coisa era a relação a níveis de endividamento. Outra era a renegociação das dívidas de todos os estados e municípios. O governo federal fez uma condição especial à época, né? E disse, olha, quem quiser negocia comigo, e como o governo federal é o governo que centraliza a distribuição de recursos públicos por meio do Fundo de Participação de Municípios e Fundo de Participação do Estado, ele colocou no contrato de empréstimo assim, ó, a minha garantia é o FPM, é o FPE. Então, se o Estado ou o município não pagasse à União aquela dívida que ele tinha, o governo contingenciava esse FPM, esse FPE, por meio desse contrato. Era a garantia. Então, dentre todas essas iniciativas isoladas, pouco mais adiante, em 2001, foi criada essa lei de responsabilidade fiscal que aglutinava essas iniciativas todas, com exceção da questão do banco, mas em síntese, ele juntava uma série de providências que os gestores estaduais e municipais tinham que tomar para realizar uma administração responsável, em síntese, que é o título dessa norma. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal regulamenta a Constituição Federal em relação a finanças públicas, porque já havia uma previsão lá, uma lei complementar nesse sentido, e constitui um exemplo de accountability pública. Vocês vão ter uma disciplina de accountability depois, em que se delineiam condutas aos gestores com vistas à gestão fiscal responsável. A contabilidade está associada à prestação de conta, responsabilidade em relação ao dinheiro público, né? Essa lei apresenta basicamente 4 pontos importantíssimos. Primeiro, fortalecer o planejamento público. Já existia LOA, LDO e PPA, já existiam. Só que a LRF deu muita força à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive obrigando a ter um anexo, que era anexo de riscos fiscais e de metas fiscais. Na verdade, metas fiscais e riscos fiscais, ou seja, quais são as minhas metas de resultados, de despesas e de receitas, e quais são os riscos, ou seja, se eu não alcançar a meta é por causa disso, disso, daquilo. Então exigiu um nível de comprometimento, de cuidado em relação ao planejamento muito maior do que sempre teve no Brasil. Aliás, antes do Plano Real,
O orçamento existia, mas era quase uma peça de ficção, e uma parte do problema era exatamente a inflação. Era inflação, era o quê? 800% ao ano, era um absurdo, era uma coisa difícil até, né? Eu comecei a trabalhar nessa realidade, né? O meu salário que eu recebia, eu fazia conversão em dólar, pessoal, eu ganhava $30, e era o salário, 30 e poucos dólares, era o salário do comerciário, era mais do que o salário mínimo, para vocês terem uma ideia, né? Hoje nós ganhamos $300, né? O salário mínimo, né? Mas enfim, então planejamento é um, transparência é outro. O governante tem que ser transparente em relação ao dinheiro público. Quanto arrecada, quanto gasta, onde gasta, vai ter que publicar bimestralmente um relatório de resumido de execução orçamentária, cada bimestre, e aonde ele coteja se a meta que ele falou no LDO está sendo alcançada ou não está sendo alcançada. Se não está sendo alcançada, a lei manda contingenciar a despesa, tem regras para isso. E a cada 4 meses, a cada quadrimestre, também um outro relatório chamado relatório de gestão fiscal, onde o gestor apresenta se a dívida está controlada, se as despesas de pessoal estão controladas e muitas outras coisas. O resultado nominal está controlado, o resultado primário, ok? Bom, aí eu falei em transparência e controle, que é o que eu também acabei de falar, a questão do controle, porque aí a sociedade, olhando esses relatórios, né, que tem um planejamento, que é transparente, a sociedade tem condição de realizar o controle, né? É claro, existem instituições de controle, o Tribunal de Contas, onde eu trabalho, é uma instituição de controle, mas só o controle exercido pelo Poder Legislativo é muito pouco. A ideia da lei é socializar o controle para que toda a sociedade possa. Por exemplo, um aluno de finanças públicas tem condição de ir lá olhar o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, e fazer uma avaliação e mandar um e-mail para a prefeitura ou para o governo do estado reclamando, ou botar nas redes sociais que o governo não pode, de repente, aumentar a dívida tanto, né? Isso é controle social, né? E a outra ponto, planejamento, transparência, controle e responsabilização. Então, se você não conseguir atingir a meta, o que você faz? Obrigatoriamente a lei diz que você tem que contingenciar a despesa. Se você gastou mais despesa de pessoal do que o permitido na lei, o que você faz? Você tem uma série de consequências. Você tem que não pode promover, não pode dar aumento de salário, reajuste. Revisão geral anual pode, é uma exceção, ou seja, repor a perda inflacionária pode, mas alteração de carreira, aumento de remuneração, genericamente, não pode, né? Até você trazer ao índice no limite, né? Que no caso no estado é 50% 60% da receita corrente líquida nos estados e nos municípios, né? O principal objetivo da lei é a busca de uma gestão equilibrada por meio de controle de gastos, visando a redução da dívida pública e a prevenção de ocorrência de déficits, né? Os princípios assim mais abrangentes, alguns já falamos, planejamento, outro, participação popular, você viu ali no controle social, participação popular, então por meio, você divulga, é transparente, tem participação popular. Responsabilização estava escrito ali. Preservação do patrimônio público não estava, mas a gente infere de tudo que foi falado, né? Preservar o patrimônio público. Transparência estava escrito. Limitação de despesas, o professor acabou de explicar. Se você ultrapassa determinados limites, a lei impõe limitações de despesa. E o gestor é obrigado a cumprir, sob pena de multa pelos órgãos de controle e algumas situações, inclusive, de cometer um crime de responsabilidade fiscal, que daí não é nem Tribunal de Contas, aí Ministério Público pode dar até reclusão, detenção, tá? Existe isso. Outro, equilíbrio das contas públicas, parece meio óbvio, e outro, princípio, controle do endividamento, também parece meio óbvio, né? Nós temos demonstrativos na lei de responsabilidade fiscal, nesse contexto que falamos. É óbvio que o professor só vai abordar a questão associada a resultado em finanças públicas, né? Porque tem muitas outras informações úteis ali, né?
Bom, os principais objetivos da lei, então, de responsabilidade é aumentar a transparência do gasto público, você já viu. Nesse sentido, a lei fiscal exigiu a publicação bimestral de relatórios resumidos da execução orçamentária, né? E no relatório resumido você pode enxergar um resultado que até agora não falamos, que é chamado de resultado orçamentário. E aí é que vem o principal conceito que eu já adiantei para vocês. No resultado orçamentário, que é super útil para aqueles entes municipais que não têm grandes problemas com dívida, que são os municípios, objeto do nosso trabalho. Para os municípios, o resultado orçamentário é super importante. É o que o Tribunal de Contas analisa. Como é que se identifica, apura o resultado orçamentário? Confrontando as receitas recebidas, aquelas que são recolhidas aos cofres públicos, com as despesas empenhadas, como o professor falou. Veja que a despesa é no começo, fixa, empenhou, quer dizer, uma autoridade mandou empenhar o empenho no nome do tal credor, no valor tal que baixa o valor do orçamento de tanto, empenhou a despesa, reservou aquela verba do orçamento, já é despesa. E quando que é receita? Só quando o dinheiro entra no caixa. Por que que é assim? Porque o dinheiro é público e tem que ser conservador, tem que ser prudente com a administração do dinheiro público. E aí, confrontando-se receitas recebidas com despesas empenhadas, você tem um resultado orçamentário. Positivo, superávit orçamentário. Negativo, déficit orçamentário. Atenção! Quando eu falo resultado orçamentário, eu estou falando o resultado da execução orçamentária, da execução do orçamento. Resultado orçamentário, ou seja, são as receitas recebidas, não são as receitas que estão lá no orçamento, na LOA, são as receitas que são executadas, execução orçamentária. E as despesas que são executadas, execução orçamentária, aquela que é empenhada, né? A gente não pode, apesar de ser esse nome orçamentário, não podemos confundir, achar que a receita orçamentária é aquela que é prevista no orçamento. Tá, aquela também é receita orçamentária, mas quando a gente vai fazer resultado orçamentário, a gente está falando normalmente de resultado da execução orçamentária depois. Cuidado com isso, eu vejo muitos alunos fazendo confusão quando eu vou cobrar, quando a gente olha o resultado de finanças municipais e tem lá resultado da execução orçamentária de 10 mil. Aí o cara acha que é o que está na lei orçamentária. Não. Normalmente, na lei orçamentária, o total da receita prevista é igual ao total da despesa fixada. Normalmente é assim. Obrigatoriamente, professor? Não, não, não. Pode até haver déficit, né? Mas normalmente o resultado é zero. As receitas previstas ou estimadas são iguais às despesas orçadas. Esse é um princípio básico do orçamento na área pública, como o professor ensinou lá atrás. A área pública existe para dar um resultado zero, aplicar bem o dinheiro que é recolhido do povo, né? Então esse é um princípio importante, né? A LRF também instituiu o tal do relatório de gestão fiscal. Esses dois relatórios, eu vou fazer um vídeo específico para mostrá-lo para vocês.